Olá, meu nome é Maria Isabel Câmara Lemos, sou orientanda do professor Marcelo dos Santos e vou falar um pouco da minha pesquisa que tem por título A Cronista Viajante, Vida e Poesia na Correspondência de Cecília Meirelles. Minha pesquisa é baseada em cartas, as cartas da escritora Cecília Meirelles, mais especificamente aquelas que a poeta escreveu quando ela estava numa situação de deslocamento, numa situação de viagem. E considerando aqui na pesquisa viagem, não somente aquelas realizadas pelo espaço físico, mas também os momentos de transição subjetiva. E por que falar da carta, né? Por que falar de cartas? Porque a carta possui marcas que apontam que ela não fala e nem se constrói sempre da mesma forma. Porque a carta também é essa ferramenta da tecnologia da distância e, como qualquer outro meio de interação social, ela vai ser motivada por uma intencionalidade, porque ela vai cumprir um objetivo. Então, pensando na carta como esse espaço de construção de intenções e movendo a pesquisa de acordo com a perspectiva da crítica genética, foi possível entender essa escrita epistolográfica como um meio capaz de abrir caminhos que nos induzem a certas reflexões, a outros modos de compreensão sobre os mecanismos que ajudaram na criação e na produção de um universo literário, por exemplo, ou então de uma obra específica, de um texto mais específico. E esse caminho que é aberto por meio da escrita epistolográfica, ele possui rastros, pequenas informações que são importantes porque revelam posicionamentos políticos, algumas marcas sociais, que são impressas por meio de comentários cotidianos aparentemente descompromissados, ou então por meio de pensamentos filosóficos, que podem se referir à religiosidade, espiritualidade ou qualquer outro elemento cultural. E sempre lembrando que tudo isso sempre vai atender a uma intencionalidade que vai permitir ao escritor se revelar da maneira que ele próprio julgar melhor. E escritor, agora nesse momento, eu me refiro não só ao escritor literário, mas a qualquer outra pessoa que se disponha a escrever uma carta. Então, resumindo a pesquisa em 2 pontos, eu quero dizer que, primeiro, a carta ela possui algumas características próprias, mas não são características exclusivas a ela. Por quê? Porque a carta possui uma certa fluidez. Uma fluidez que permite que ela assuma o corpo, por exemplo, de um ensaio, de um diário ou até mesmo de uma conversação. Então, por ser a carta esse pensamento móvel que cabe em qualquer formato, acabamos considerando a carta como uma verdadeira oficina de escrita criativa. Justamente por quê? Porque ela permite ao seu escritor testar ideias, estilos de escrita, tipos textuais, entre tantas outras possibilidades. O segundo ponto que eu vou considerar segundo ponto dessa pesquisa, ele está relacionado com a carta enquanto um espaço social, porque a carta ela é produtora e reprodutora de uma subjetividade que age tanto em quem escreve como em quem lê. E essa ação ela faz parte de uma performance, que é a performance do se expor, a performance do se mostrar. E se mostrar e se expor é uma necessidade, porque é uma prática de falar sobre si mesmo. Abrindo um pouco essa temática, eu vou considerar aqui um pouco sobre o que fala o filósofo Michel Foucault no texto A Escrita de Si, porque é um texto que vai justamente fazer algumas considerações muito importantes sobre a carta, sobre a escrita epistolográfica, a carta enquanto esse biografema que vai ser motivado por inúmeras questões de enfrentamento. Questões essas que de maneira alguma estão desconectadas da nossa realidade
e que não nos tocam só de maneira subjetiva, né? Elas não cabem apenas no pensamento, elas também estão no nosso corpo. Por quê? Porque elas nos atravessam, elas se tornam visíveis por meio do nosso comportamento social, um comportamento que vai nos instruir naquilo que consumimos, naquilo que vestimos, a maneira como falamos, enfim, questões que estão presentes tanto na esfera individual quanto na esfera coletiva, porque elas fazem parte da nossa estrutura. Então, falar de si mesmo se torna uma necessidade e a carta se transforma num dos meios possíveis para essa prática, justamente pelo fato dela ser fluida, porque ali o escritor vai ter essa liberdade de produzir e reproduzir a sua subjetividade, como também de fazer o seu processo de subjetivação. Ali ele vai se posicionar, ele vai criar a sua persona, ele vai criar a sua versão, a melhor versão de si mesmo para determinada ocasião. E falando agora um pouquinho mais específico das cartas da Cecília, inclusive fazendo, né, delas o objeto do meu TCC, eu posso levantar 2 pontos também, dois momentos. O primeiro momento relacionado a uma fase de descobrimento, né, uma fase de descobrimento que foi possível por meio da leitura dessa escrita epistolográfica, que é justamente conhecer o contexto, um contexto que está além do momento histórico que ela vivenciou, que é um contexto mais individual e que me permitiu, a partir de então, entender um pouquinho melhor as decisões dela, as tomadas de decisões dela na escrita canônica. Por exemplo, o motivo da criação de certos elementos poéticos, a razão de permanecer em certas temáticas, em permanecer em certos locais, entender um pouquinho as escolhas de estilo, de escrita, em detrimento de outras, entre outras, né, entre outros elementos que eu também poderia citar. Um segundo momento, falando um pouquinho agora do segundo momento, que está relacionado ao momento de descobrimento, é o redescobrimento. Por quê? Porque a partir do momento que eu tomei ciência, que foi possível tomar ciência dessas circunstâncias privadas e desconhecidas da maior parte dos leitores, embora sejam informações plenamente disponíveis, podemos dizer que a chave interpretativa mudou. Mudou porque a leitura passou a ser, porque a leitura do texto canônico da Cecília passou a se atentar para outros elementos que estão além dos elementos mais usuais. E passou também por um momento, né? Também teve um momento de superação, né? De superar alguns recortes, né? Como, por exemplo, Cecília, ela é a escritora do público infanto-juvenil. Sim, Cecília é a escritora do público infanto-juvenil, mas ela tem outros trabalhos. Ela foi tradutora, ela foi professora, ela foi cronista, ela foi jornalista, escritora de peças teatrais. Tem toda uma gama, né? Toda uma obra, outra obra com outros temas, outros vieses, né? Atrás da escritora apenas do público infanto-juvenil. E tudo isso leva a uma superação não só desses recortes, mas também de visões críticas que reduzem, né, bem reducionistas e algumas até preconceituosas, tanto sobre a escrita da poeta como a própria personalidade dela. Então, para finalizar esse breve comentário sobre a pesquisa, dá para concluir que não há nada, absolutamente nada, na escrita canônica da Cecília que seja apenas ficção, e uma ficção despropositada com a realidade. Por quê? Porque Cecília percorre por outros questionamentos, e questionamentos que não foram intrínsecos apenas a ela, questionamentos que assolam qualquer outro ser humano, como a morte, a solidão, a perda, enfim.
Outra consideração que é muito importante também salientar, ainda mais nessa pesquisa, que é uma pesquisa epistolográfica, é que qualquer dedução que foi encaminhada nesse trabalho, né, qualquer conclusão, qualquer dedução proveniente desse trabalho, sempre esteve conduzido de acordo com aquilo que a própria Cecília quis e desejou revelar sobre si mesma enquanto pessoa pública e privada, né, nas cartas que ela escreveu. E então, né, agora para finalizar mesmo, para quem se interessar, o meu TCC ele está disponível na página da Escola de Letras e se chama Atravessando o Hades, o Canto Órfico da Cecília Meirelles. E por que eu estou falando do meu TCC? Porque o meu TCC, por meio do meu TCC, eu concluo e encerro a minha participação enquanto bolsista de iniciação científica aqui da Unirio. E, enfim, é isso. A pesquisa é essa. Um abraço a todos e até, quem sabe, uma próxima oportunidade para falar mais sobre a escritora e a poeta Cecília Meirelles.